Vamos, então, continuar com o nosso estudo dessa maravilhosa obra, O Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Eu acho que seria apropriado começarmos perguntando por que foi produzido um diário oculto desse nosso irmão e por que é que nós estamos estudando relatar a vida de um irmão avançado na senda é algo que deve ser feito, pode ser feito, mas com muita cautela, porque se isso é feito durante a vida da pessoa, pode estimular orgulho, aquele senso de poder. Olha quem sou eu, está vendo? Vocês sigam-me que eu vou levá-los para a salvação. O que não é de forma alguma bom para um discípulo avançado. Então, o que nós temos, então, nessa maravilhosa obra são indicações do processo que todos nós estamos caminhando na senda, esse processo de evolução, expansão de consciência, capacitação de cada um de nós para nos tornarmos senhores da luz, pessoas capazes de ajudar aqueles que estão começando a trilhar a senda para que eles possam, com o nosso exemplo, ter mais ânimo, mais força, determinação, porque nós verificamos, eu imagino que todos os que aqui estão já se perguntaram muitas vezes: nossa, será que eu realmente estou fazendo progresso na senda? Será que eu estou fazendo o esforço necessário? Será que eu estou tomando as medidas mais apropriadas para trilhar esse caminho estreito ou apertado, como é chamado na tradição cristã, ou o caminho do fio da navalha das tradições orientais? Daí a importância de um livro como esse de Geoffrey Hodgson, que, após a sua passagem desse plano, ele possa apresentar para nós alguns aspectos, não todos, mas alguns aspectos do que é a vida espiritual. Vamos verificar que a vida espiritual é algo que demanda mais de uma vida, de várias vidas, de redirecionamento da nossa vida, do nosso esforço, da nossa atenção, da nossa dedicação, das coisas deste mundo material que satisfazem os nossos desejos, as nossas ambições desse mundo, para um novo nível de consciência, de dedicação, que é a nossa transformação. Mas é uma transformação difícil de ver, porque ela se dá dentro de nós. É uma transformação do direcionamento da nossa vida, do nosso entusiasmo, da nossa dedicação. E essa vida espiritual é uma vida que demanda talvez mais esforço do que a preparação
para nos tornarmos atletas profissionais. Não importa que área vocês venham a pensar, jogador de vôlei, de futebol, corredor, é, atleta de paralelas, barras, enfim, não importa que atividade física nós venhamos a olhar, nós vamos verificar que para ser bem-sucedido nos esportes, na vida dos negócios, tudo demanda muita dedicação, mas põe muito ênfase nesse muito. E a vida espiritual requer ainda mais dedicação, porque é uma dedicação que vai perdurar por várias vidas, como nós vamos verificar no que nos é apresentado no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Então, essa maravilhosa obra serve como orientação para nós do caminho que nós teremos que seguir, a dedicação que nós vamos ter que desenvolver para que a gente possa alcançar a nossa meta. Eu vou repetir dois slides, porque esse assunto é de grande importância. Malogros kármicos. No ocultismo, devemos aprender a aceitar tudo com naturalidade, especialmente aquilo que a gente não gosta, as rejeições, desapontamentos e dores. Aí vem a explicação por quê. Nós criamos nossos próprios malogros por mesquinharias e erros que se originam dessas mesquinharias. O nosso divino instrutor aqui, isso é o mestre Polidoro Issurenos, falando para Geoffrey Hodgson. Algo que é duro de ouvir, mas é muito importante para nós nos lembrarmos que os malogros kármicos, todas as dores que nós sentimos, nós as causamos. Tudo ocorre por nossa própria culpa e de mais ninguém. Lembre-se disso. Recuse-se a admitir a possibilidade da menor injustiça e siga adiante. Tudo é karma, e o karma é tudo. Tudo é karma e o karma é tudo. E tudo está bem. Não busque consolo, cura, comiseração. Isso demonstra fraqueza. Esse ponto aqui é um ponto fundamental para nós termos bem claro em nossa mente. E isso é instrução passada para o Geoffrey Hodgson. Ele certamente conhecia, mas isso reforçou a, a determinação dele de seguir adiante, apesar de ter passado por muitos desapontamentos, muitas dores, de tudo quanto é tipo. E isso é algo que nós devemos ter sempre em mente. Na tradição cristã, nós somos levados a acreditar que a gente pode juntar as mãos e rezar a Deus para nos livrar de todo o mal. Amém. Mas o que nós chamamos de mal, o que nós chamamos de coisas desagradáveis em nossa vida, são todas resultados de nossas próprias ações passadas. A gente planta, a gente colhe. Isso tem que ser repetido, 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 porque
nós temos uma tendência a achar que a gente rezando, a gente vai poder abrir um guarda-chuva kármico e Deus vai ficar segurando com a força também dos seus grandes arcanjos e nós vamos ser protegidos da chuva do karma. Não. Nós vamos ver na vida de Geoffrey Hodgson, por exemplo, que nessa vida e em muitas vidas anteriores se dedicou à vida espiritual e ainda assim passou por muito sofrimento nessa vida. O supremo objetivo do yoga é um estado de estar sem pele, sem aresta, de total submersão da pseudo-individualidade do yogi no oceano ilimitado da vida eterna. Então, deixarmos de agir como pessoas supostamente separadas de toda a humanidade para nos entregarmos ao oceano ilimitado da vida eterna. Somente quando a gente começa a se aproximar de uma consciência, de um sentimento de unidade, que todos nós pertencemos à grande família humana, à grande expressão de o Filho de Deus, somos todos expressões do Filho de Deus, quando nós começarmos a sentir e procurar agir desse jeito, nós estaremos fazendo um bom progresso na senda. Todos os outros resultados do yoga deveriam ser considerados como intermediários, levando somente à absorção no Supremo. Um grupo de buscadores espirituais, os místicos, podem desdenhar o interesse em Kundalini, chakras e a ascensão gradual dos planos e níveis de consciência, porque seu caminho é a rendição imediata e a perda do eu total, levada a tal extremo que a bolha do eu é estourada, que aquela bolha imaginária, psicológica, que nós estabelecemos, eu sou Raul, eu sou Lília, Penha, Citênis, Elise, e aí vai. Nós usamos o nosso veículo pessoal, o corpo, a personalidade, para alcançarmos a nossa meta. E qual é a nossa meta? Vivenciar no mundo essa personalidade como sendo um instrumento para o bem da totalidade. Então, nesse caminho do yoga, no caminho para o alto, os místicos podem desdenhar interesse em Kundalini, chakra e ascensão, porque eles se entregam-se inteiramente a Deus, não importa a sua religião. E, com isso, eles se entregam de tal forma que sentem que não fazem mais, que não são realmente a sua personalidade, o seu euzinho separado. Os místicos realmente é uma entrega tão total, entregam a Deus e têm a experiência que Ele e Deus são um, e que Ele e todos os outros fazem parte de um grande eu, de uma grande família. A aproximação aos mestres. Podemos nos aproximar dos mestres em pensamento
partir de baixo, em reconhecimento da estatura superior deles. Humildade, devoção e dedicação caracterizam essa aproximação válida e frutífera. Aceitarmos que eles são mestres de compaixão e sabedoria, alcançaram uma elevadíssima iniciação e estão para todo sempre salvos. Eles tornaram-se pescadores de almas. No entanto, se a unidade e a universalidade do Espírito Essência Uno forem ao menos vislumbradas, então a aproximação será feita do nível daquela essência e experiência do Espírito Essência Uno, aquilo que nós chamamos de Deus. Todas as tradições religiosas profundas dizem que Deus é incognoscível, não pode ser conhecido, porque Deus é espírito e nós só conseguimos perceber com nossos sentidos aquilo que é material. Os sentidos são voltados para o mundo exterior, para o mundo material. O mundo espiritual está fora do alcance dos nossos sentidos, das nossas percepções. Então, quando nós conseguimos ter uma experiência que transcende os sentidos, da unidade e da universalidade do Espírito Essência, que é o que nós chamamos de Deus, então, ao vislumbrarmos isso, a aproximação dos mestres será feita do nível daquela essência e experiência, mas nós teremos que ter aquela experiência. Antes disso, teremos que nos aproximar dele em reconhecimento da estatura superior deles. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer ao longo do caminho. O Atma é compartilhado por todos. No adepto, ele é um poder conscientemente utilizado. No aspirante, ele é primeiro percebido intelectualmente e, mais tarde, intuitivamente. Atma é Deus em nós. Nós temos, na tradição cristã, uma passagem bíblica em que é dito: sede vós perfeitos, como o Pai que está nos céus é perfeito. A maior parte das pessoas fica, meu Deus do céu, perfeição é coisa muito difícil, mas ser perfeito, como o Pai que está no céu é perfeito, isso é impossível. Não é impossível. Porque se fosse impossível, dificilmente estaria sendo apresentado na Bíblia como sendo o ensinamento de Jesus. Na Bíblia existem interpolações que foram feitas a respeito de Jesus, supostamente a respeito de Jesus. Mas as palavras de Jesus, em geral, foram conservadas. Então, sede vós perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito, está ao nosso alcance e todos nós faremos isso. Como? Ao expandirmos a nossa consciência do mental concreto para o mental abstrato ou nível causal, como é chamado aqui no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, o nível búdico, Cristo em nós, e depois Atma, o puro Espírito, Deus em nós. Então, nós vamos expandir a nossa consciência até sermos perfeitos,
como o Pai que está no céu em nós é perfeito. Então, Atma é compartilhado por todos. No adepto, ele é um poder conscientemente utilizado. No aspirante, ele é primeiro percebido intelectualmente e mais tarde intuitivamente. Embora a reverência e a homenagem permaneçam, e a humildade na presença da suprema grandeza seja natural, no entanto, a aproximação aos mestres é mais ao nível do espírito universal e menos ao nível de homem para super-homem. Consciente de uma marcante mudança interior, Geoffrey Hodgson está recebendo instruções do seu mestre e instrutor Polidorus Isourenos. Então, ele registra depois que estava consciente de uma marcante mudança interior, um novo nível e altura, não tanto de consciência, mas de poder, um intenso poder ardente vindo do interior e de cima, agora está disponível ao nível da mente. Ele confere estabilidade, habilidade e um senso de domínio sobre a fraqueza. É um poder que pode ser acionado para intensificar a vontade, para mudar uma tendência indesejável de pensamento e sentimento. Isso aqui é muito importante. Geoffrey Hodgson chegou a um estado de consciência em que não só ele tem acesso ao plano causal, ou seja, da mente abstrata, mas também do nível búdico, com todas as intuições, mas vai mais alto, vai ao nível átmico, que é poder. Então, ele está consciente desse nível de consciência que não é conhecer as coisas, mas ter poder sobre as coisas, sobre os planos do mundo. E isso é alcançado quando a pessoa consegue acessar Atma em si, que é Atma no todo. Tudo bem? Continuamos? Compreendendo que Manas 2, o mental concreto, o astral, cérebro e corpo não precisam, na verdade, não devem ficar rígidos com relação a esse poder de Atma, mas sim ficar inteiramente relaxados e deixar que ele atue. Essa é a verdadeira técnica. O ego, o eu superior, é o ego maior, eu superior intenso e a personalidade descontraída. Então, deixando o poder do alto atuar sobre a nossa personalidade. Vidas passadas. Isso interessa a todos nós. Mestre Polidoro Isourenos me dá informações sobre algumas de minhas vidas passadas, partindo da última ação, Inglaterra, no século XVII, terminando tragicamente na meia-idade, Índia, século X, como médico, Roma, e então a vida judaica, quando nos encontramos, eles referindo-se ao mestre Polidoro Isourenos. Ele, mestre Polidoro Isourenos, como filho judeu naquela vida. E Aristóbulo eram meus amigos. Ele, filho judeu, era um obscuro escritor e filósofo alexandrino. Aristóbulo era o filho de Alexandre Janeus, que é dito ter
reinado no tempo verdadeiro de Jesus, que, pelas informações que foram passadas pelos mestres, nós viemos a saber que Jesus realmente viveu do ano 103 do século antes de nossa era até o ano 76. Então, há 30 e poucos anos, 33 anos, Alexandre Janeus, então, era um príncipe da Judéia. Notável, pois eu não conhecia nada sobre Aristóbulo, exceto seu nome. No entanto, as datas estão certas. Eu peço desculpa por reiterar um fato que vocês já ouviram falar, que os historiadores não associados com a Igreja Católica dizem que não existe nenhuma evidência histórica da vida de Jesus. E eles estão certos, porque eles ficam procurando evidências históricas entre o ano 3 e 6 de nossa era até 30 e poucos de nossa era. Não existe nenhum registro histórico de Jesus ter vivido nesse período. Ele não viveu nesse período. Ele viveu 33 anos, mas, vamos dizer, aproximadamente um século antes de nossa era. Continuamos. No 60º aniversário de Geoffrey Hodgson, ele recebe um presente, que são instruções do mestre Polidoro Cissurenos. Você veio à Terra há 60 anos atrás. Você veio com a missão de ensinar a humanidade e com um impulso para inquirir a respeito da verdade. Você nasceu dos templos da Caldeia, Egito, Grécia, e estava destinado a juntar os fios, os escandas. Não sei se todos estão acostumados com essa terminologia budista, que são a herança que nós legamos para nós mesmos, todas aquelas tendências, aprendizados que nós fizemos em todas as vidas que permanecem como nossos. Então, esses são os escândalos, as tendências, que a gente aprende certas coisas como naturais. A gente ouve falar e já sabe mais do que se fala. Então, juntar os fios, escandas e os conhecimentos dessas vidas nos templos, os aparecimentos intermediários em Roma, Índia e Inglaterra foram menos ocultos e mais mundanos, ainda que o interesse no ocultismo estivesse presente neles. Mas a última vida no templo foi a judaica, no primeiro século antes de nossa era, quando nos encontramos. Sua mãe, Egito, lhe recebeu, então, em seus últimos dias e lhe deu a paz. Recebeu-o no santuário e lhe colocou para descansar, passar para o outro plano, o que nós chamamos de morrer. Aristóbulo foi seu amigo e lhe reiniciou em sua velhice. É pouco comentado na literatura teosófica, na literatura esotérica, que existem reiniciações, principalmente na primeira iniciação, que principalmente, mas não unicamente, em que nós seremos iniciados 3, 4 ou mais vezes.
pois ah, a personalidade resiste à mudança de interesse das coisas espirituais para as materiais do mundo exterior, com a qual nós estivemos acostumados por dezenas, se não centenas, de encarnações. Então, foi reiniciado na sua velhice. A vida mundana, então, testou e fortaleceu. Roma lhe deu estabilidade, a Índia a faculdade de metafísica, pois você foi o médico da lei ayurvédica. Estudou ervas e minerais, tanto em suas propriedades ocultas como físicas, mas viveu no mundo, exceto por um guru instruído. Isso foi no século X, após um longo devacan. Depois veio a vida inglesa nos tempos de Tudor, como um fidalgo com terras que terminou tragicamente na meia-idade. Aquela morte pagou muitos débitos kármicos e desobstruiu o caminho para esta vida mais frutífera atual, em que Geoffrey Hodgson estava vivendo quando recebeu essas instruções, em que a roda do karma girou inteiramente e você está de volta outra vez no ocultismo. Agora, a senda está livre diante de você e você está de volta a casa. O mestre instrutor dele, Polidórios e Surenos, apresenta esses fatos de uma maneira indicativa que o importante na vida de todos nós é voltarmos para a vida espiritual, para a vida esotérica, a vida do ocultismo, se essa for a nossa linha. Então, dizendo que ele agora está de volta à casa para fazer aquilo que é esperado dele nessa encarnação. Um tema diferente agora. O poder de Forhat. A experiência com o mestre Hakoksi permanece inteiramente vívida. A cena está gravada indelevelmente em minha mente. Compreendo que o Forhat cósmico é a fonte de todo o poder. Por que ele está dizendo isso e começando com Mestre Hakoksi? Mestre Hakoksi, talvez vocês todos saibam que ele é o mestre do sétimo raio. Então, todos os processos ocultistas são, e principalmente de processos de poder, são feitos sob a orientação e sob os auspícios do mestre do sétimo raio, o mestre Hakoksi, príncipe Hakoksi. O adepto está unificado com ele e aqueles do primeiro e sétimo raio dominam esse poder por meio da identificação com ele inteiramente livre de ahamkara. Vocês se lembram o que é ahamkara? O sentido de ser um eu separado. É o grande desafio que todos nós temos. Todos nós temos o grande desafio de superarmos essa força que o pequenino eu
exerce, fazendo com que nós nos identifiquemos com o nosso corpo, com o nosso nome, com a nossa personalidade. E essa identificação com o eu separado é chamada de ahamkara, do eu, a prisão do eu. Então, o adepto que domina o poder de Forhat é um fogo branco e frio que atua como um raio contínuo nas pessoas por seu intermédio do mestre Hakoksi, e ao seu redor, que podem então servir-se e comandar sua potência. Então, a cada grupo de 2 raios, porque os raios têm uma correspondência, primeiro e o sétimo, segundo e o sexto, terceiro e o quinto, e o quarto raio sendo um raio de, vamos dizer, de harmonização, em que todas as tendências e poderes podem ser encontrados nele e expresso por meio dele, dependendo do sub-raio do quarto raio. Então, se é o sub-raio do primeiro, segundo ou terceiro, ou do quinto, sexto e sétimo. O Santo Grau, que ele está chamando agora, que é o caminho para o alto, para a libertação, para a iluminação. Budi é o portal para todos os planos acima, como veículo de Atma que descende através dele do alto. Ele é também um canal ou caminho para a consciência vinda de baixo ascender para dentro de Atma. Então, Budi é a grande abertura para o poder, a experiência, a consciência expandida dos níveis superiores, de Cristo em nós e do Pai Celestial em nós. Quando Atma é alcançado, mesmo que somente na 7ª subdivisão do 7º subplano, a ascensão a Adi torna-se possível. O que é Adi? Adi é aquilo que nós referimos-nos como sendo Deus. O grande Deus no macrocosmos, vamos chamar assim, para não confundirmos com Deus no microcosmos, que seria Atma. Então, quando Atma é alcançado, mesmo que somente na 7ª subdivisão do 7º subplano, a ascensão a Adi torna-se possível. Portanto, Budi e a consciência búdica são as chaves para o poder, sabedoria e conhecimento eternos e, assim, para a imortalidade e o adeptado. Então, quando nós conseguimos expandir a consciência até Budi, e normalmente essa expansão de consciência é ajudada pelas iniciações. Alguns yogis avançados conseguem alcançar os primeiros níveis de Budi, mas é dito, inclusive no próprio Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que esses yogis são ajudados para alcançar o nível de consciência de Budi e são ajudados com iniciações especiais para os yogis. Tudo bem? Continuamos?
A primeira iniciação admite o candidato ao plano búdico, que é a corrente. Então, fala-se muito da corrente que leva aquele que entra na corrente até o outro lado, ou seja, até adquirirmos os poderes do super-homem em cada um de nós, aquele que se inicia-se como um mestre de compaixão e sabedoria. Então, a primeira iniciação admite o candidato ao plano búdico, que é a corrente. Com isso, torna-se possível o restante da realização por todos os graus e planos acima. A gente só pode subir a escada depois que bota o pé no primeiro degrau da escada. Falando de uma forma bem terrena. A razão pela qual os veículos pessoais acima do físico e da individualidade humana, que recebe a primeira iniciação, tornam-se imortais é que Budi Atma é vertido neles, imortalizando-os então. Então, deu o primeiro passo na escada, a, a força do Filho de Deus e do Pai Celestial estarão conosco nas diferentes personalidades que venhamos a ter até alcançarmos a iniciação que nos tornará mestres de sabedoria. Adi Atma é o elixir da vida. Budi é a vasilha ou taça que o contém. Mana superior é a haste com a qual ele é apoiado e administrado, seja para si mesmo ou para os outros. A personalidade iniciada até o físico é a base. Assim, todo o ser é o santo grau. Memória ao acordar de instruções que recebeu durante o sono do mestre Polidoro e Surenos. Uma razão por que as memórias de nossas experiências à noite não são lembradas ao acordar é que pessoas razoavelmente avançadas usam o corpo mental e outros mais elevados durante o sono, deixando a natureza astral para trás. Isso é feito, em parte, porque o corpo astral poderia inibir o eu superior em suas atividades durante o sono do corpo. A natureza astral está inevitavelmente condicionada pelas experiências da vida diária, tanto agradáveis como dolorosas, calmantes ou causadoras de tensão ou estresse. Seria uma dificuldade levar essas condições conosco, especialmente para a presença do Mestre. Ele está dizendo especialmente para a presença do Mestre, porque aquelas pessoas que têm essas experiências superiores, normalmente têm essas experiências superiores como ensinamentos do Mestre. Então, levar para o Mestre aquilo que a gente experimenta no astral seria muito constrangedor para nós. O mestre, como está liberto de todas as coisas do mundo material, não se importa com isso, mas o ser que está indo para a presença do mestre fica muito constrangido de mostrar o que ele sente e deseja nos seus níveis astrais. Continuamos? Consequentemente, essa instrução do mestre Polidoro de Surenos
somos bem diferentes em alguns aspectos fora do corpo, que, por sua vez, afeta consideravelmente a consciência. Então, nível de consciência fora do corpo afetando a consciência que se tem nesses níveis. Livre dessas condições, como somos de noite, somos mais efetivos e de mente mais clara do que quando despertos, e, consequentemente, é muito mais fácil receber as instruções do mestre nessas condições. Problemas, sentimento para com as pessoas, limitações e a tendência para nos ocuparmos com assuntos relativamente triviais, sem importância, e para argumentar e proclamar nossos pontos de vista como a verdade final. Tudo isso limita a expressão do ego, do eu superior, e torna a pessoa incorporada no corpo muito menor do que ele ou ela é na realidade. Então, quando a gente consegue deixar a consciência de nossa personalidade para trás e sai da personalidade com os corpos superiores, então estará em condições realmente de usufruir dos ensinamentos do mestre. Continuamos. Um teste da estatura evolutiva consiste no grau em que o eu superior consegue se expressar na vida diária. Estatura evolutiva, grau em que o eu superior consegue se expressar na vida diária e está disponível ao cérebro, na consciência. Então, na vida diária, em que toda a nossa personalidade está, vamos dizer, ligada também, nós temos que ter a capacidade de de aquietar a consciência da personalidade para receber as instruções do alto, de Bodhi Atma. Quando voltamos para o nosso corpo em preparação para acordar, nós reentramos o físico por meio da natureza astral, inevitavelmente influenciada pela condição do corpo. Um efeito é apagar nossas memórias de experiências em consciências mais elevadas, ou, caso contrário, distorcer ou não compreendê-las corretamente. Eu imagino que todos que aqui estão já tiveram sonhos que acham tão estranho, mas, meu Deus do céu, por que que é isso? O que que isso significa? Ah, quando a gente se lembra de um sonho, geralmente nós não nos lembramos do sonho ou da experiência fora do corpo como ela realmente foi. Há uma distorção ao deixarmos com que o astral receba aquela lembrança do sonho, isso faz com que hajam certas distorções. É como usar óculos, como umas poucas pessoas do nosso grupo usam óculos. Imagine se vocês fossem usar o óculos emprestado de outra pessoa. Ia ficar vendo tudo distorcido e ia ter dor de cabeça em poucos minutos. Tá? Então, é o que acontece. Quando a gente tem experiências fora do corpo e depois essa experiência que ocorre em níveis de consciência elevado,
vem descendo, descendo, do mental abstrato ou causal para o mental concreto e daí para o astral, há distorções. E nessas distorções fazem com que a gente tenha imagens distorcidas, que a gente não consegue entender, compreender o que significa aquilo. Um efeito é apagar nossas memórias de experiências em consciências mais elevadas, ou, caso contrário, distorcer ou não compreendê-las corretamente. O yoga é especialmente valioso para superar essas dificuldades, especialmente a entoação da palavra sagrada com o pensamento apropriado. Quer seja a entoação da palavra sagrada Om, 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 ou então Om Mani Padme Hum, 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 como os budistas tendem a fazer. Os budistas usam mais o Mani Padme Hum e os hinduístas mais o Om puro. Então, a palavra sagrada tem um poder que a gente não se dá conta. É por isso que todas as grandes tradições recomendam que a gente comece a meditação ou faça a meditação entoando a palavra sagrada. Durante o dia, uma ótima maneira de caminharmos, dirigirmos, com Om nos acompanhando e nos guiando e nos fortalecendo. Então, o yoga é especialmente valioso para superar as dificuldades que nós temos de receber as, as experiências que temos de planos mais elevados, especialmente a intuação da palavra sagrada com o pensamento apropriado. Não devemos assumir que a ausência de memória de estados mais elevados de consciência ou de visão dos grandes seres signifique que elas não ocorreram enquanto o corpo dorme. Aí, Geoffrey Hodgson nos informando, elas certamente ocorrem, mas a gente não se lembra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter a confiança de que nós tivemos experiências mais elevadas e nos entregarmos à vibração dessas experiências, buscarmos recuperá-las, nos abrindo para isso. No sono e no yoga bem-sucedido, o alcance da consciência estende-se por um plano. Se, por exemplo, enquanto acordado, nós podemos usar o veículo e a consciência do mental inferior livremente, os nossos pensamentos, então, quando dormimos, o corpo e a consciência causal da mente abstrata, mente divina, tornam-se disponíveis na medida em que tiverem sido desenvolvidos. Então, é importante para que a gente possa usufruir dessas experiências superiores, nos prepararmos para elas, fazermos práticas meditativas e ocultistas que venham a nos colocar em sintonia com esses níveis de consciência. Aqui, muito interessante esses pontos que foram colocados no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Os requisitos para encontrar e trilhar a senda. Aprenda a pensar por si mesmo.
dê valor, mas examine criticamente tudo o que lhe foi ensinado, especialmente sobre religião. Em todas as religiões, todas, é, ao longo dos séculos, muitos acréscimos foram colocados na tradição para, para fins práticos. E eu não vou entrar em detalhes, mas se os nossos instrutores espirituais estão dizendo que nós devemos dar valor a tudo que nós recebemos de ensinamento, mas examiná-los criticamente, especialmente sobre religião. Deve ter uma boa razão para isso. Avalie o seu caráter e os motivos para tudo o que você faz. Purifique o caráter e reduza ao mínimo o egoísmo em seus motivos. Minhas irmãs, meus irmãos, se nós conseguirmos realmente diminuir consideravelmente o egoísmo na motivação de nossas ações ao longo do dia, nós estaremos fazendo muito progresso na senda. Egoísmo é eu sou separado dos outros. O objetivo de toda a vida espiritual é a expansão de consciência para chegarmos a saber vivencialmente que nós e o Pai somos um, e somos unos com todos os seres. A unidade é o fundamento de toda a existência e é para a unidade de onde viemos e onde vamos voltar que temos que nos preparar para alcançar aquele estado de consciência. E o que mais impede isso é o egoísmo, é a noção de sermos uma pessoa separada, portanto, sendo natural pegarmos o melhor pedaço para nós, fazermos tudo ou quase tudo com o interesse de tirar proveito disso para nós mesmos. Reduza ao mínimo o egoísmo em seus motivos. Estude as grandes obras sobre misticismo e ciências ocultas. Esse, agora, é muito importante. Cumpra com seus deveres no mundo e faça isso com máxima eficiência para desenvolver e melhorar ainda mais o seu caráter. Nós pertencemos a uma família, a, um, a uma instituição, então, em todos os grupos aos quais nós pertencemos, nós temos que ter uma atitude de serviço, dar o melhor de mim para a família, para o grupo, para, para o país, para a comunidade. Adquira o máximo de faculdades que puder. Isso, ao longo de todos os livros que eu li, dos livros de Geoffrey Hodgson e outros ocultistas, sempre falando que nós temos que desenvolver o máximo de faculdades. Por quê? Nós temos que nos tornar perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Para quê? Para nos tornarmos grandes servidores da humanidade. E quanto mais conhecimento de diferentes áreas da vida humana tivermos, mais fácil será para nós sermos portadores da luz. Do âmago do seu ser, envie um pedido de ajuda em busca para que um verdadeiro mestre espiritual passe a lhe guiar.
ele vai começar a lhe ajudar e já estará fazendo isso se você for sincero. No seu devido tempo, ele se fará conhecido a você, geralmente no início, por meio de um dos seus agentes e, finalmente, em plena presença. Procure outras pessoas e ajude-as como você está sendo ajudado. Empreste a elas sua força e compartilhe com elas sua visão e, se possível, contagie-as com seu entusiasmo. Eu tenho certeza que todos aqui já estão fazendo isso. O retorno ao santuário de Geoffrey Hodgson. Aí ele recebendo instruções do mestre Polidoro Issurenos. Toda a sua vida nesta encarnação foi mapeada para você desde o começo. E você, como uma alma, aceitou o plano. Você ganhou um corpo saudável na sua vida para aguentar o esforço violento do desastre e mais tarde do ocultismo. Sua infância foi cuidada e você foi salvo da morte mais de uma vez, como quando você engoliu uma moeda e quando seu cavalo saiu galopante. Sua entrada na senda era a única consideração para você, que devia estar pronto para trabalhar e sofrer, como na verdade você fez. Eu tenho certeza que vocês estão coçando a cabeça, ainda que não com as mãos. Mas que negócio é esse de ter que sofrer na senda? Porque nós vamos encontrar muitas dificuldades. Para muitos dos objetivos da senda, o pequenino eu vai dizer: mas por que que tem que ser você? Por que que você tem que se sacrificar tanto? E isso aí pode deixar para os outros, pode deixar para mais tarde. Nós já deixamos muitas e muitas vezes no passado para mais tarde. Por isso que nós estamos enfrentando esses desafios agora, porque eles não foram vencidos antes. Então, foi mapeada desde o começo e você precisou de um corpo saudável para aguentar o esforço violento do desastre e a sua entrada na senda era a única consideração para você que devia estar pronto para trabalhar e sofrer. Sofrer, a gente sente assim, uma vibração assim desagradável, mas, meu Deus, eu tenho que sofrer. Vamos deixar bem claro um ponto sobre a vida espiritual, o progresso na vida espiritual. Nós vamos progredir na vida espiritual à medida em que formos resgatando o nosso karma negativo. Todos nós, infelizmente, todos nós ainda temos muitas dívidas com a humanidade, coisas que nós fizemos há várias vidas atrás e que, no seu devido tempo, não houve oportunidade para quitar essas dívidas kármicas. Por isso que diz que tem que estar pronto para trabalhar e sofrer, a quitar débitos kármicos, tendo o cuidado para, ao pegar uma fruta amarga, não jogarmos os caroços na estrada
para replantá-las e ter que comer mais uma vez essas frutas amargas do mau karma. Mas sua recompensa é certa e está se aproximando. Juntamente com seu velho amigo, você vai dedicar-se à vida oculta com total seriedade dentro em breve. Os grilhões já estão se soltando, pois você fez seu próprio caminho com seu esforço. Em breve você será livre para seguir inteiramente o caminho que você mesmo escolheu, o caminho da luz e do portador da luz. E esse em breve também inclui uma iniciação nessa vida como o Geoffrey Hodgson que ele teve. Mais tarde, quando estivermos falando da iniciação dele, nós poderemos, vamos dizer, fazer hipóteses a esse respeito da iniciação que ele teve nessa vida. Então, o caminho da luz e do portador da luz. Esse deveria ser a nossa meta, trilharmos o caminho da luz e de nos tornarmos portadores da luz. Você começou aquela senda 8.000 anos atrás no Antigo Egito e vem trilhando-a desde então. Será que nós vamos ter força e perseverança para trilhar por 8.000 anos a senda, como Geoffrey Hodgson fez? E ele ainda não atingiu a meta suprema. Você começou aquela senda 8.000 anos atrás no Antigo Egito e vem trilhando-a desde então. Você encontrou a luz e a doutrina da luz, tanto em encarnações masculinas quanto em femininas, no Antigo Egito e mais tarde na Grécia. Seu caminho passou pela Palestina no tempo de Cristo, depois por Alexandria, onde os gnósticos o receberam. Avançou finalmente na ciência oculta, com breves interlúdios de mundanismo, a maior parte dos quais lamentáveis. No entanto, a excursão não foi de todo perdida, pois ela trouxe conhecimento e experiência, e, nesta encarnação, colocou sua vontade voltada para a vida oculta. Você pertence ao templo e ao santuário. E é por isso que você respondeu como fez à teosofia quando ela veio pela primeira vez à sua vida, como estava fadada a acontecer. Pois você havia servido à luz muito bem para que ela lhe desertasse por muito tempo. Seu CID de intercomunicação por meio da transferência de consciência dos ensinamentos recebidos, ou faculdade de receber instruções em plena consciência, não é? Dormindo. Durante o dia, ele recebia instruções dos mestres. Em breve veio Atena e o seu arcanjo instrutor, Bethelda, a desenvolveu com o uso. Agora ela está outra vez em operação e vai se desenvolver ainda mais à medida que sua vida se torne mais estabelecida. Você é, acima de tudo, um mensageiro, um portador da luz para os homens. Que coisa maravilhosa se nós pudéssemos ter essa mesma experiência. E nós estamos tendo essa experiência também em menor grau, mas nós estamos seguindo o caminho da luz e de portadores da luz. Você é, acima de tudo, um mensageiro, um portador da luz para os homens. Os próximos 20 anos de sua vida vão lhe levar a grandes alturas espirituais e ocultas e, em grande medida, por causa de sua capacidade para receber diretamente a luz, que os grandes seres propõem lhe conceder ainda mais.
esse elo foi formado agora entre nós. Vai durar até o fim, porque o mestre Polidoro Cissurenos, porque eu fui indicado como mensageiro deles, dos mestres superiores, quando eles não desejam falar diretamente. Você não precisa mais sentir-se sozinho. Você foi levado para perto do coração do trabalho e agora está sendo recebido de volta ao santuário. O exílio terminou. Você voltou para casa. Que coisa linda de receber de um mestre instrutor. Sou o irmão mais velho que recebe o filho pródigo, um velho amigo que trabalhou e ensinou com você em seus dias egípcios e alexandrinos. Portanto, assuma agora autoconfiança e fale o que tem para falar, ainda que com modéstia exterior, como é o seu hábito, mas com calma interior para restabelecer sua confiança e tranquilizar seu coração, eu lhe digo essas palavras. Eu, então, proponho pararmos aqui. Na próxima reunião, continuaremos no slide 57 e vamos aproveitar agora para trocarmos experiências. Vocês gostariam de fazer alguma observação, algum acréscimo de preferência ou perguntas, se tiver que ser,